Quando vocês aqui chegam em uma casa espírita, seja durante a semana ou num sábado de manhã, vocês vêm aqui para quê e por quê? O que foi que motivou vocês a procurar essa casa? Ou poderia ser outra casa espírita? O que é que os trazem? Quais são as perguntas, os questionamentos mais inquietantes em vocês quando vocês pensam espiritismo, espiritualidade, vida, morte, reencarnar, desencarnar? Qual é a grande questão? O que é que inquieta vocês? Eu creio que vários que aqui estão são movidos por sentimentos variados. Mas, com certeza, existe em muitos a indagação. Para onde vou depois que morrer? Vocês já se perguntaram isso? Ninguém se perguntou isso, porque senão foi a primeira vez, viu? É a primeira vez. É se questionar de onde vim, para onde vou, quem fui, quem foram as pessoas que estão comigo, qual vai ser o meu destino? Então, são muitos os questionamentos de quem aqui chega. E aí são essas perguntas típicas, né? Por que temos tanto medo da morte? Por quê? Por que será? Existe céu e inferno? Será? Ao morrer, a nossa individualidade é preservada? Isso é uma grande questão. Quando eu morrer, eu continuo sendo Eva? Quando Carlos morrer, ele continua sendo Carlos? Essa é uma indagação que muitos se fazem. Eu continuo com minha individualidade? Após a morte, a situação é igual para todos? Quando eu desencarnar ou morrer, vai ser igual como Luciano ou a Nádia? Vai ser tudo igual? Vai ser o mesmo destino, a mesma experiência, os mesmos sentimentos? Será? Então, vou pedir licença a vocês para iniciar essa reflexão com uma vivência que eu tive em 2006. Meu sogro estava muito enfermo de câncer. E foram alguns anos de luta diante da enfermidade. Já em processo final, um dia que ele estava em seu quarto, passa muito mal, eu e meu marido fomos chamados para ir até lá socorrer, e ao chegar, eu fiz logo a solicitação do SAMU. Mas só que antes disso, ele consegue recuperar as forças, volta daquele estado que ele estava de apatia profunda, pode-se dizer um desmaio, uma inconsciência, e ele retorna de uma forma incrível, porque quando eu cheguei ele estava completamente gelado. Gelado, gelado, gelado. E aí, nesse momento, a primeira providência foi aplicar um passe, conversar com ele mentalmente e encorajá-lo para viver o momento da partida. Enquanto eu estou aplicando o passe, ele volta, abre os olhos e vai ficando morninho. Quando o SAMU chega, para nossa surpresa, o SAMU diz: ele está com muita febre. Eu disse: não, ele não está com febre. Ele estava gelado, gelado. Não, esse senhor está com febre. Eu disse: ele não está com febre. Então, a espiritualidade com certeza agiu naquele momento, reabasteceu ele de um calor, porque ele ainda precisava de mais algum tempo
para se preparar melhor para o momento da partida. Mas ele foi conduzido de fato para o hospital. Mas antes do SAMU chegar, ele olha para minha sogra e faz uma pergunta. Minha velha, o típico tratamento dos senhores, não é? Minha velha, para onde se vai depois que se morre? Como é do outro lado da vida? E ele era uma pessoa extremamente religioso, de muita fé, não era descrente. Mas, infelizmente, no segmento religioso dele, não traz esclarecimentos que nós, dentro da doutrina espírita, temos esse banquete de informação. E aí, como não poderia ser diferente a resposta de minha sogra, ela diz, meu velho, me perdoe, mas essa resposta eu não tenho para lhe dar. Porque quem já foi, nunca voltou para dizer como é que é. Então, diante disso, eu não tenho o que lhe responder. E aí, eu, para variar, muito metida e muito intrometida, disse, dá licença, minha sogra, se a senhora não tem a resposta, me permita responder, porque no seu segmento religioso, vocês não abordam essa questão. Mas no meu, é o que mais se fala, é o que mais a gente discute, é para onde vamos quando morremos, o outro lado da vida e tudo mais. E ela ficou calada, e eu disse, a senhora me dá licença? Ela. E aí eu pergunto a ele, o senhor quer saber como é do outro lado? Ele disse, quero. Quer saber para onde a gente vai? Eu disse, quero. Então eu vou lhe contar. Mas vamos fazer um trato. Eu vou lhe falar tudo que aprendi. E depois, quando o senhor partir, quando chegar o dia do senhor partir, o senhor procura minha turma do outro lado e diz assim, olha, manda um recado para Eva e diz que realmente tudo que ela me contou é verdade, tá? Que o que ela me informou tá valendo, confere e eu assino embaixo. E ele, combinado. Isso tudo vai aliviar um pouco esses momentos de preparação da partida. E eu fiz, então eu vou lhe falar um pouco como é do outro lado da vida. Não disse com todas essas palavras que aqui vou colocar, porque aqui está arrumado como forma de uma palestra, mas a conversa desenrolou mais ou menos assim. O primeiro ponto que devemos aceitar como verdade é que, depois da morte, nossa individualidade continua existindo. Eva continua sendo Eva, Carlos continua sendo Carlos. E assim vai. Eu não deixo de ser eu. Continuamos com a nossa mesma personalidade. Nossos conceitos, preconceitos, gostos, qualidade, defeitos, conhecimentos e inteligência. Após a passagem, eu não me transformo em outra coisa. Eu não perco as minhas características. Eu não perco as minhas aquisições. Eu não perco os meus sentimentos de amor ou de ódio, de rancor, de egoísmo, de revolta ou de gratidão. Os meus sentimentos me acompanham, porque essa é a minha herança. Eu sou herdeira de mim mesma. Eu sou herdeira dos meus sentimentos. Eu não levo comigo minha bolsa, meu talão de cheque, meu cartão de crédito, o número meu da identidade não vai valer de nada, nem um CPF, não levo meu relógio, nem meu carro, nada. O que eu levo são as minhas conquistas, os meus sentimentos e as minhas emoções. Porque estes não estavam presos a um corpo físico. Está na minha psique, está no meu mental. E é tudo isso
que eu levo comigo. E aí, é um grande engano para muitas pessoas que tentam de forma direta ou indireta o suicídio, pensando que vão ter, após a morte, o que na vida não tiveram ou não conquistaram. Quem pratica o suicídio, diretamente ou indiretamente, passivo ou ativo, ele não quer morrer para ficar pior. Ele não quer morrer para sofrer mais. Ele quer morrer para se livrar de um sofrimento, de uma angústia, de uma depressão. Ele quer acabar o sofrimento. Ou aqueles que nada acreditam, que a vida não continua, então se eu morro, morre tudo. Não fica mais nada, nem dor. Ou, quando eu morrer, eu quero ir para um canto melhor. Por isso que eu vou aniquilar minha vida aqui e vou partir para outro lado. Pensando que vai para um canto que aqui ele não teve. Bem melhor, porque dizem que do outro lado é melhor do que aqui. Engano. E para onde vamos? E essa escolha, tem escolha? Como é essa seleção? E aí, quando eu era criança, no colégio que eu estudava, de ordem religiosa, nas aulas de catecismo, a professora dizia que quando morrêssemos, iríamos para o céu ou para o inferno. E nós perguntávamos, e como é para ir para o céu ou para o inferno? Se você for bom, não matar, não roubar, não mentir, então você vai para o céu. Caso contrário, você vai para o inferno. E eu ficava pensando, curiosa, com 6 anos, 7 anos de idade, minha curiosidade tomava conta de mim. E aí, ela dizia que iríamos para o céu, mesmo se, durante toda uma vida, tivéssemos feito muitas coisas erradas, praticado atos inadequados, praticado atos mesquinhos, seja lá de roubar, matar, mas se no momento da morte houvesse um arrependimento profundo e pedisse de coração perdão, iria para o céu. E eu fiz, então pode matar, roubar, fazer o que quiser, e na hora da morte, se pedir perdão, vai para o céu? Vai para o céu. E aí eu perguntava, e o que é que se faz no céu? Ah, vai gozar do paraíso. E o que é que se faz no paraíso? Eu dava trabalho, né? Bem, por aí vocês já estão percebendo que eu dava trabalho, não me conformava com qualquer resposta. E o que é que se faz no paraíso? Ah, você vai curtir. Não era esse termo, né? Porque isso foi há uns tantos anos atrás. Você vai aproveitar as belezas do paraíso. Eu vejo, não faz nada. Não, vai viver só no paraíso. Eu sentado assim na nuvem, balançando as perninhas, ou só passeando entre o bosque, só na paz. Aí ela ainda dizia assim, que para mim era uma felicidade. Não tem mais dor de garganta, eu vivia com amidalite. Não vai ter mais febre, não vai ter mais dor, vai ser o paraíso. Eu fiz, eu tô achando esse paraíso muito parado. E não ia fazer nada no paraíso, e quem estivesse no inferno, coitado. Então não adiantava mais pedir perdão, não tinha arrependimento, já estava ferrada, porque ia queimar por toda a eternidade. E aquelas aulas me inquietavam. Mas, paralelo a isso, minha mãe, em casa, entre uma comidinha e outra que ela fazia, eu sentada na mesa, às vezes fazendo tarefa da escola, e ela cozinhando, e ela dizia, olhe, lá na Bahia tem um tal de Divaldo Pereira Franco. Gente, isso foi há 50 anos atrás, viu? Eu estou com 56. Divaldo ainda era um menino. Tem um tal de Divaldo Pereira Franco, que ele é espírita. E na doutrina espírita se diz que Deus não é injusto, nem escolhe, nem faz diferença. Que se uma casa tem 5 pessoas, 5 filhos e 5 destinos diferentes, não é por um acaso. É por conta do karma, é por conta da lei do retorno, é por conta do crescimento espiritual. Não existe injustiça. E aí meus olhos só faltavam pular
do rosto, os ouvidos se abriam e eu comia aquelas informações com toda a fome, toda a sede e curiosidade. E aí eu chegava no colégio, né, para as aulas de catecismo, imagina o conflito. Aí quando a freira dizia que Nossa Senhora, inclusive, foi para o céu de corpo e alma, aí eu dizia, para que o corpo foi, se o importante é a alma? E assim ia tantos questionamentos. Então, baseado em tantas curiosidades que eu tive na infância, e creio que deve ter tantos outros aqui curiosos também, é uma das razões que trago exatamente esse tema. Então, a morte é apenas a separação do corpo orgânico da sua personalidade única, que iremos chamar de espírito. Quando morremos, nosso espírito irá para esferas ou planos compatíveis ao nosso grau de evolução. Veja bem, nós iremos para regiões, esferas, planos compatíveis ao nosso grau de evolução. Não existe politicagem, não existe arrumadinho, não existe quem me indicou. Eu sou atraída pelos meus próprios sentimentos e conquistas. São sintonias, faixas de vibração. Na Terra, temos o convívio conflituoso de espíritos de todos os graus, perfeições ou imperfeições. Do lado espiritual, existe uma natural separação dos espíritos com base no seu nível de evolução e sintonia. Aqui nós vivemos de uma forma que eu digo que é igual a um caldeirão de frutos do mar. Tudo misturado. Tem tudo dentro. Nós convivemos com os mais variados tipos de estrutura de personalidade, de gostos, de visão, de cultura, de tudo. Mas no plano espiritual, isso se diferencia. Porque lá nós somos atraídos, encaminhados, conforme o nosso padrão de vibração, de sintonia e de evolução. Não é ninguém que determina, são as minhas conquistas. Muitos que deixam esta vida continuam a pensar, por algum tempo, que ainda não a deixaram, em virtude da semelhança de paisagens e objetos que encontram nos planos espirituais próximos do nosso planeta. O despertar, então, torna-se algo gradativo, suave e natural. Algumas pessoas, quando um familiar seu desencarna, diz, geralmente para as crianças, quando eles perguntam, para onde foi vovó? Ou papai, ou titio, ou meu irmão, virou uma estrelinha. Já escutaram essa resposta? E as crianças ficam de noite olhando para o céu, será que é aquela estrela, ou aquela, ou aquela? Isso é uma resposta verdadeira? Não. É carinhosa. É para amenizar a dor da saudade. É para amenizar o que não se conhece. É para amenizar o que não se sabe. E aí se diz, virou uma estrelinha. Mas nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, não nos cabe mais dar esse tipo de resposta. Nós não viramos estrelinha, nem cometa, nem planeta, nem nada disso. Continuamos a ser o que somos, apenas sem o corpo físico e nos conduzindo ao plano espiritual com um outro corpo, de uma energia, de uma formação que se diz mais quintessenciada. São energias mais sutis. Então, quando se vê alguém, diz, eu vi um espírito, para quem tem mediunidade. Não, você não viu o espírito. Eu vi. Não, se vê o perispírito, que é o corpo espiritual. Esse sim,
Ele me acompanha e leva nele impregnado, impresso, todas as conquistas, danos ou prejuízos, inclusive, que eu causei ao corpo físico. Essa também passa a ser minha herança. E, ao chegar do outro lado, muitos pensam que vão despertar e sair realmente saltitantes no paraíso, gozando de toda a liberdade do espírito, despertando toda a consciência de quem fui, se fui rainha ou se fui rei, ou se fui plebeu, ou se fui uma personalidade grandiosa, meus grandes feitos ou não. Não é assim. As coisas não acontecem dessa forma mágica, instantânea. Não, para uma grande maioria, não. Então, esse despertar para muitos é difícil. Por isso que é tão importante a preparação da família, de quem aqui ficou, com suas preces, com seus incentivos para quem partiu. Não lamentando, não chorando de uma forma amarga e revoltada, incentivando para o progresso e para seguir em frente, para que a pessoa de fato consiga se readaptar ao plano espiritual. Geralmente, os espíritos de mediana evolução, o despertar acontece em hospitais ou estâncias de repouso que primam pelo conforto, beleza e funcionalidade. Ainda falando, esse despertar que aqui estou trazendo está sendo daqueles que aqui vivem de forma mediana. Não vou entrar em detalhes de quem vive de uma forma extremamente perdida na sua falta de evangelho, de caráter, de consciência no Cristo, de uma boa vivência. Vamos apenas pensar, nos concentrar em nós, que aqui estamos hoje, num sábado de manhã, que vem uma casa espírita ouvir sobre o outro lado da vida, sobre Jesus, sobre o Evangelho. Então, nós estamos nesse estágio mediano. E as cidades? E aí eu pensava, nossa, o paraíso, então, eu gosto muito de planta, eu gosto muito de flores, mas só vai viver agora passeando em jardim, por melhor que seja, vai chegar uma hora que vai enjoar, não é? Então, será que não se faz nada no plano espiritual? Então, no estágio evolutivo atual da humanidade terrestre, os que deixam o corpo carnal não vão todos para o mesmo lugar. Lugar, entre aspas. Isto é, para a mesma esfera espiritual. No plano espiritual, vamos encontrar cidades rigorosamente planejadas e de uma beleza raramente encontrada na Terra. Porém, outras cidades existem, estas habitadas por espíritos ignorantes e cujas paisagens se assemelham aos piores lugares da Terra. Então, é uma ilusão de quem diz de que do outro lado tudo é lindo e maravilhoso. Tudo é uma questão de sintonia. E do que eu consigo enxergar. Não enxergar com os meus olhos da carne. Não enxergar com, nem que seja com os olhos da alma. Mas o que eu consigo enxergar com o meu coração. Com os meus sentimentos. Eu posso estar no meio de um local que para muitos pode ser muito feio. Muito sem graça. Mas, se eu tenho amor, eu posso ver a beleza onde ninguém está vendo. Então, o que vemos depende de cada um de nós. Reencontros nos planos espirituais. Esse é o que todo mundo pensa. Quando eu morrer, será que eu encontro meus amores? Será que eu vou encontrar meu pai, minha mãe, o meu avô, meu marido, minha esposa, meu filho que já partiu? Será? E aí?
encontraremos ou não. Os laços de afeto e do amor não desaparecem nos planos do Espírito. Os que verdadeiramente se amam, se amaram neste mundo, reencontrar-se-ão no outro. São atrações, são afinidades. Mas o que nos une a um outro não é apenas o amor. O que pode também nos unir a um outro, além do amor? O ódio, a vingança, o rancor, o ressentimento também me atrai. Há leis que regulam os reencontros. A primeira condição para que isto se torne possível é a afinidade espiritual entre almas. Essa sintonia guarda a relação com o nível de evolução alcançado pelos espíritos e também com os gostos e interesses em comum. Mais uma vez, a sintonia nos bate à porta. Somos atraídos por quem pensamos da mesma forma, desejamos, admiramos. Então, vamos a um ditado velho popular aqui na Terra. Se diz assim: me diz com quem tu andas, que eu te direis quem tu és. Não é isso? Muita gente não diz. Pois é. No outro plano não faz muita diferença, não. Tem gente que quer saber muito do passado, futuro, presente. E quem é que está comigo? Olha para teu sentimento. Escuta a voz do teu coração. Presta atenção direito às tuas emoções, ao teu pensamento, ao teu desejo, às tuas preferências, às tuas atrações. Que aí é fácil deduzir quem te acompanha. Muitos aqui chegam preocupados que não estão se dando bem na vida porque deve ser um obsessor, só pode ser um obsessor. Olha, meu casamento acabou, a minha firma faliu, o meu namorado fez isso, eu tenho uma amiga assim assado. Então todo mundo acha que o problema está fora de si. Minha vida não está indo bem porque tem um obsessor atrapalhando minha evolução e meu sucesso. Quem é seu obsessor? É com quem você está em sintonia. São sintonias. Por isso que a doutrina espírita chama constantemente para a reforma íntima. Mudança do padrão de vibração. Mudança de sentimentos. Reforma do sentimento. Para que assim, mudando de sintonia, as nossas turmas, os nossos companheiros também sejam outros. Então, o melhor tratamento espiritual não está na casa espírita e em nenhuma religião. O melhor tratamento espiritual não está na mão de médium tal ou médium A, B, C ou D. O melhor tratamento espiritual está em nossas mãos. Quando nós optamos pela reforma, por nos libertarmos dos nossos vícios e mazelas da alma. E o trabalho? Aí chegou a parte boa. Que aí eu dizia, e vamos ficar no plano espiritual sem fazer nada? Ociosos. E ainda mais que diziam que é infinito, é eterno, o mundo não tem fim, o universo não tem fim. Nossa, o mundo não tem fim, o paraíso não tem fim, e o não fazer nada também não tem fim. Por melhor que seja um local, se você chega e fica lá sem fazer nada, ele cansa. A gente satura. Porque o bom da vida é o dinamismo, é ação, é atitude, é mudança, são conquistas, são os desafios. A gente não deixa de viver quando morre. A gente deixa de viver quando para de sonhar e de planejar e de ter projetos de vida. É quando a gente morre. O trabalho é uma lei. Por ser uma lei, é também uma necessidade.
O homem trabalha aqui na terra, o espírito também trabalha nas zonas espirituais. É através do trabalho que o ser humano e os espíritos crescem em múltiplas dimensões, especialmente em amor e conhecimento. E é o que eu peço aos meus amiguinhos. Quando eu partir e chegar na outra dimensão, já deixe para mim reservado um trabalhinho, uma tarefinha, porque eu não quero, por momento nenhum, depois que eu me recuperar e me restabelecer no plano espiritual, eu já tenha muito serviço para exercer. Nos planos espirituais não falta trabalho para ninguém. Trabalha-se em todas as esferas, das inferiores às mais altas. Os espíritos não evoluídos também trabalham, viu? E muito. Só que não trabalham em causas produtivas, e sim arquitetando algo que não vai ser nada iluminado. Mas trabalham. O céu não é uma estância de repouso, é antes uma colmeia de trabalho ininterrupto, em que todos dão a sua contribuição. De mesmo modo, existem espíritos desocupados, inertes e irresponsáveis, que não se ocupam de nenhuma atividade edificante. E crianças? Qual é o destino das crianças? Que isso muitas mães sofrem e se angustiam quando pensam nos seus bebês, nos seus filhos, seja criança ou adolescentes. Como é a vida deles no outro lado? Dependendo do seu grau evolutivo, permanecem, em sua grande maioria, como crianças no plano espiritual, até receber uma nova oportunidade de retornar ao planeta pelas portas da reencarnação. Existem inúmeras instituições especializadas, gente. É belo. Se vocês puderem ler a obra de André Luiz e outras, vão ver equipes especializadas, mães adotivas, creches, orfanatos, instituições treinadas para receber as crianças, que o fato delas desencarnarem não despertam no outro lado da vida em forma adulta, com pensamento adulto amadurecido. Muitos reencarnam ainda aparentemente numa condição de criança. Outros evoluem, vão recuperando as lembranças, os conhecimentos e passam a se apresentar e se sentir mais uma vez na sua psique, na sua aparência, nos seus sentimentos de outrora. Aí a conclusão. O que podemos tirar de conclusão de tudo isso? Muitas e muitas outras coisas poderíamos falar de como é do outro lado da vida. As primeiras impressões, o impacto que vivemos, nossas ocupações, nossos reencontros, é bem verdade. Mas como as palestras aqui, elas não iniciam, ou melhor, elas iniciam, mas não terminam. Elas são um constante convite para que vocês estudem, pesquisem, despertem a curiosidade, vão aos livros, escutem outras pessoas, ganhem mais conhecimento e informação, para que, ao ser questionado por alguém, nós possamos dar uma outra resposta que não seja viramos estrelinhas. Ou agora nós vamos ter vovó, papai ou mamãe junto de Nossa Senhora, ao lado de Jesus, intercedendo por nós. Como muitos dizem, agora fulaninho foi para o céu, vai estar com Nossa Senhora, ele vai interceder por nós nas coisas que nós precisamos. Gente, isso é política. É o mesmo dia, eu tenho um vereador lá, eu tenho um deputado que vai interceder por mim, eu vou pedir ao senador que arranje para mim isso, isso e isso. Funciona assim não. Então, vamos estudar para conhecer melhor. E quando cada um se perguntar para onde eu irei após a minha morte ou o meu desencarne, pense, olhe no seu sentimento hoje.
Como se você hoje desencarnasse, hoje, baseado no teu sentimento de hoje, nos teus feitos de ontem até hoje, para onde vocês iriam? O que vocês iriam fazer? O que vocês desejariam fazer do outro lado da vida? Não vai ser diferente do que hoje vocês desejam aqui na Terra. Então a pergunta é óbvia e a resposta também. Quem se atrai de bares e bares e bares, de inferninhos, 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 de mergulhar em um prato bem gigantesco, de fumar, de se drogar, de se prostituir, de roubar ou de matar, ou de viver sem fazer nada, só como diz, lesando, só assim, de boa, como dizem os jovens, vai continuar do mesmo jeito. Vai passear pela cidade. Sabe aquele ditado velho popular que diz assim, alma penada? É alma penada, um monte de alma penada, tudo desocupado. Tem. Um monte de desocupado é o que mais tem, tudo zanzando por aí, procurando a quem vai fazer uma catucadazinha, vai mandar uma mensagenzinha. Toma uma cachaçinha por mim, que eu não tenho mais a mãozinha, não tenho mais como ingerir, mas ficando próximo, vai absorver os fluidos do álcool, toda aquela emanação do álcool ou da droga. Vai acompanhar pessoas em atos ilícitos. Mas também, quem gosta de trabalhar e de estudar, isso também vai fazer do outro lado da vida. Então, a conclusão eu deixo para que cada um tire a sua própria. Não sou eu que vou fechar essa resposta. Para onde eu vou depois que morrer? Cada um é que vai se responder. E aí, meu sogro, nos seus minutos finais, no hospital, uns 6 dias depois desse momento que conversamos, ele já não falava mais, não tinha praticamente a consciência, mas já era 11h30 da noite, eu estava perto de voltar para casa, e minha cunhada iria continuar com ele. E aí, ele abre os olhos, e eu digo, vamos fazer uma oração, e ele concorda. Fizemos preces, ajudando a ele a se libertar da matéria. E aí eu olho para ele e digo, lembra de tudo aquilo que a gente conversou na sua casa, quando o senhor me perguntou para onde vamos quando morremos, como é do outro lado da vida? E aí ele pisca o olho dizendo, sim, eu lembro. Eu fiz então... Não se esqueça de nada disso. Acredite. E aí ele consegue, com muito esforço, e diz, eu acredito. E o pássaro e a gaiola abrirá suas portas. E o pássaro irá voar com as 2 asas. Livre. E assim... 15 minutos depois, ele realmente se liberta do corpo físico. E 15 dias depois, através de uma médium da federação, não era aqui do centro, não me conhecia, sonha com seu Paulino, que era um senhor que tomou conta dessa casa durante anos, chega para ela em sonho, e um senhor sentado, que ela mal via a fisionomia, chega e diz para essa médium, leva um recado para a família de seu fulano. Diga para eles que não se desfaçam de um eletrodoméstico. Não chegou a hora. E aí esse recado chega a mim, e a pessoa constrangida em trazer um recado dessa natureza. Um eletrodoméstico. Tinha mensagem mais interessante. Um eletrodoméstico, nada espiritual. E aí quando chega para mim, alguém localiza uma outra, que essa outra liga para mim e diz, olha, eu vou lhe passar um recado. Eu não entendi nada, mas disseram que você ia entender. Então o recado foi esse. Eu disse, pronto, eu também não entendi. E eu digo, através de uma médium da federação, vem um senhor que manda procurar a família
de seu alívio. E dá um recado desse, e agora? Como é que eu vou dar essa notícia para o meu marido? Ele vai dizer, pronto, se ele tinha dúvida na filosofia espírita, agora ele vai questionar mais ainda. Eu disse, olha, eu vou lhe passar um recado, mas você tira as conclusões que quiser. Mas o recado foi esse. E aí, quando eu digo, aí ele fez, eu já entendi. Você entendeu? Eu disse, entendi. Antes de partir, meu sogro, um mês, passou inquieto, muito inquieto, com uma televisão que ele tinha de 28 polegadas, que naquela época, quem tivesse uma televisão de 28 polegadas, era assim, mesmo que tem um cinema em casa. E que tinha quebrado, e faltava uma peça. E todo mundo queria vender essa televisão, dá para quem quisesse aproveitar ela na sucata. Ele disse, não, guarde essa televisão, porque um dia a peça dela vai aparecer. E todo mundo disse, mas papai, essa televisão não presta mais, é ultrapassada, não tem peça. Não, guarda a televisão, que um dia essa peça vai aparecer. E isso era um constante. Já no momento da partida, ele perguntava ao meu marido, conseguiu a peça? Não. Conseguiu a peça? Isso era uma cantiga de grilo. Mas ele chega e traz um recado desse, mas por que uma televisão? Aí, um dia depois, um homem de uma oficina do Rio de Janeiro liga dizendo que tinha uma peça da televisão que eles estavam procurando. E assim a televisão se consertou. E aí eu pergunto, por que um recado dessa natureza? Primeiro, quem estava aqui no início da reunião ouviu quando eu falei do questionamento do meu sogro. E eu disse a ele, vocês se lembram? Quando o senhor partir para o outro lado da vida, se tiver como, procura a minha turma e manda um recado de algum jeito, mas comprovando, porque todo mundo tem um tiquinho de São Tomé, de que de verdade o outro lado da vida continua. De alguma forma, manda um recadozinho, aí ele, combinado, foi nosso combinado. E seu Paulino entrou nessa. Ele procura realmente, atende esse pedido, e de uma forma simples, singela, boba, simples. Um recado através de uma televisão, mas era um ponto que uma família que não é espírita poderia identificar a veracidade da comunicação. Porque a televisão foi, em outros tempos, importante para ele. Então, mostrava a fé dele de que um dia ele conseguiria, representado com a peça de televisão. Mas o que ele quis dizer com isso? Que ainda não estava recuperado fisicamente totalmente. Veio acompanhado como um enfermo ainda. Mas esse recado chegou para dizer, a vida continua. E continuamos pensando, sentindo e até nos preocupando com bobagens ainda do mundo material. Então, a conclusão fica para cada um de vocês. Para onde iremos quando partirmos? Muita paz a todos.